Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com Cap Remoto, hoje com estreia, hoje com coisa nova, hoje com um clima diferente aqui, hoje com papo com melanina, com essa galera maravilhosa, dentro desse estilo do melanina, porque é para trazer rostos pretos, rostos diferentes, afrodescendentes, minorias, trazer a galera que normalmente é esquecida, deixada de lado, colocada na caixinha e naquelas semanas específicas do ano, eles vão lá, tiram da caixinha, colocam como se fosse um troféu na frente da loja, mas aqui é diferente. Aqui a gente está presente o ano todo, aqui a gente está presente o tempo inteiro para mostrar o quanto essa galera é foda, o quanto essa galera produz. E é descomunal acompanhar toda essa produção. E hoje a gente inicia esse bate-papo, esse papo com melanina, que vai trazer algumas conversas, alguns dos bate-papos que acontecem lá nos bastidores do Melanina, no grupo exclusivo da galera. E a gente vai trazer para discutir com a nossa comunidade, para trazer para a comunidade. E para a gente estrear esse assunto, eu quis falar sobre o que é RPG. Mas não o que é RPG igual tá escrito ali no apêndice do livro bonitinho, que é para... Como eu aprendi, como é que era? É um polícia ladrão, onde cada jogador interpreta um lado, e na hora que tem aquele momento do desafio, eu te acertei ou não te acertei, você rola um dado pra decidir quem acertou e quem errou. Isso eu ouvi lá, agora eu já tô assumindo a idade, né, então eu posso falar. Eu escutei isso lá em 98, quando eu comecei a jogar RPG, com um amigo meu me explicando. Então, mas hoje a gente vai falar de outra forma, vamos falar de outro jeito. E antes de eu começar a falar do que é RPG na periferia, como é ser periférico e jogar RPG, eu vou trazer a apresentação dessa galera maravilhosa que tá junto com a gente. Olha quanta cara bonita, entendeu? Olha essa comunidade maravilhosa. E para começar, esse maravilhoso gatão, o rosto que estampa a beleza, PH Autarca. Eu? Isso, hein? O Dudes, como sempre, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que levanta a nossa autoestima, né? Dudes, querido, não sei se sou tão bonitão assim, mas uma coisa eu posso garantir. Feliz estou aqui eu hoje nessa mesa aqui com essas 4 figuraças. Acho que é a primeira vez que... Aliás, não. Lucas, já estivemos juntos? Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que realmente com você é a primeira vez. O Poraqui já estive lá no Cap Remoto. No Cap Remoto não, no 20 Remoto. No 20 Contar RPG, lá o meu canal. E o Dudes... 20 remoto, velho. 20 remoto foi foda. 20 remoto foi foda. Quebrou inteiro aqui, velho. Não teve como segurar o 20 remoto. O 20 remoto é ótimo. Eu tenho que fazer uma logo disso ainda hoje. Vai ser incrível. Maravilhoso. Eu saio chipando todos os canais, porque o meu objetivo aqui é que a gente forme aí uma mega comunidade de canais indies aí. Isso aí. Uma grande federação aí. Mas, enfim, é um prazer estar aqui pela primeira vez com o Lucas, mais uma vez com o Poraqui, com o Dudes, e vamos falar aí hoje, né, sobre RPG na periferia. Eu estava falando aqui nos bastidores que eu vim, né, do interiorzinho da Bahia, então acredito que eu tenho muita coisa aí que eu quero falar hoje aqui sobre o RPG nessas zonas tão mais periféricas aí. E eu também sou o autor do 20 Contar, quer dizer, do Legado. Eu também sou um dos autores do 20 Contar. Do Legado RPG, um RPG de fantasia heróica urbana que tem jogo aqui no Cap Remoto, gente. Olha a carinha bonitinha de pai, que coisa linda esse livro. Eita, caiu até meu negócio aqui agora. o pauzinho aqui do meu negócio aqui desmoronou. O pauzinho não, o microfone, né? Desmoronou aqui agora de tanta emoção. E é isso aí, gente. É isso aí. PH sempre
contagiando a alegria das pessoas. Muito obrigado, PH. Maravilhoso. É um prazer gigantesco ter você aqui mais uma vez. E, pela primeira vez aqui no Capim Remoto, vindo para trazer representatividade, para trazer um conhecimento absurdo. Porque cada vez que ele posta alguma coisa lá no grupo, eu fico horas ali olhando, lendo. Você lê o negócio e fica ali pensando em tudo que tá ali em volta, velho. Muito foda. Por aqui, vai lá, se apresenta pra galera. Pitonhandê, meus Eu parentes. quero só aquele detalhezinho, eu quero uma pontazinha só disso tudo que você tem. Pitonhandê, Uicabiô, boa noite, parentes. Eu sou Poraquê Munduruku, né? Os meus parentes me chamam assim, me reconhecem assim. Mas a gente tem um nome cristão também, né? Um nome civil de registro. Glailson Santos, eu sou administrador da página Brasil in the Darkness. Cada vez mais militante do movimento indígena e menos jogador de RPG, infelizmente. Pela absoluta falta de tempo mesmo, né? Mas a gente está aí com os projetos retomando agora, depois de um hiato aí de mais de um ano, os nossos projetos de Evaré, o Reino Encantado da Amazônia, que vai ser um suplemento para Changeling, edição de 20 anos de Changeling, The Dream, e Legados Afogados, que é um suplemento de vampiros nativos, vampiros indígenas, né, nativos da América do Sul, para Vampiro à Máscara, quinta edição. E aí a gente está com esses projetos e militando no movimento indígena, né? Eu faço parte do TECO, que é o coletivo de ativismo indígena da região metropolitana de Belém, aqui, e da Cabiadip, que é a nossa articulação Munduruku no contexto urbano. E muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, é um prazer gigantesco ter você aqui junto com a gente para participar, para poder falar. Acompanho o trabalho do Brasil in the Darkness, sei lá há quanto tempo. Eu não lembro quando eu comecei, porque já faz tempo demais. Eu sou muito fã de World of Darkness, o Capim Remoto vive muito World of Darkness em muitos momentos. Então a gente consumiu e consome muito do conteúdo de vocês. E muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem regionalizando. Não é traduzir o material que está sendo feito lá de lá. É pegar o material que está lá, que é bom, é uma ideia legal, mas colocar o Brasil nisso. Mostrar para o povo brasileiro que você não precisa da seita verde, a seita do Trono de Carvalho lá no Central Park para sua aventura de lobisomem ser foda. Não, velho. Vem jogar no Brasil. Vem Serra do Roncador, que eu narro, que é maravilhoso. Tem Amazonas, tem um lugar, Pedra do Ingá. E, cara, que lugar magnífico. É um dos lugares que eu preciso ir ainda na minha vida, porque é uma vivência muito grande para World of Darkness, então não deixem se contaminar com abraçar o Brasil e abracem esse conteúdo maravilhoso do Por Aqui. E, claro, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, esse magnífico maloqueiro, direto da maloca, Lucas Nascimento, esse cara que é foda. É um artista foda, é um produtor foda e, cara, é um ser humano foda. Vai lá, Lucas. Boa noite, salve todo mundo, salve maloca. Eu sou Lucas Nascimento, sou um homem negro, de barba, cabelo de dread até a altura do peito, visto uma camisa vermelha e um fone de ouvido bem grandão aí, para quem só está me ouvindo poder saber o que vocês estão lidando. Eu sou um dos cofundadores da Maloca Games, uma empresa que desenvolve jogos de tabuleiro para periferias e minorias, né? E, entre várias outras coisas, trabalho também como professor de desenho, como ilustrador, principalmente dentro de projetos de RPG. Então, já faz um tempo aí que eu estou fazendo a minha carreira nesse nicho específico. Mas, para além de qualquer coisa, sou uma pessoa feliz por estar aqui, participando de mais um bate-papo do Melanina, trazendo mais um debate legal para a galera poder refletir a respeito do que é o RPG e principalmente como ele atinge as nossas vidas, né? Uma vez que ele é uma ferramenta muito importante, mas ele também é um entretenimento que está no coração de todos nós aqui, acredito. E aí vem esse grande desafio, que é explicar para quem não sabe e lembrar para quem já sabe ou ainda não tentou ver com outros olhos o que é RPG. Vamos começar esse papo. Isso daí, gente. Eu sou o Dudes, Capim Remoto, sou co-criador do canal do Capim Remoto, junto com a mamãe Capivara, a Loca, e a gente montou e desenvolveu essa ideia e tá aí
lutando para manter o canal vivo a cada momento. Eu também sou narrador comissionado, então se você está procurando uma mesinha para jogar RPG, entre em contato comigo que estou com algumas vaguinhas, estou com o Storm King Thunder de D&D aberta para os domingos de 14 às 17 horas. 14 às 17. Eu tenho uma memória horrível para guardar essas coisas e falo muitos nomes errados, mais que o PH, às vezes. Ele também, competição é pau a pau. Entendeu? Mas, cara, vamos deixar de delongas, vamos falar. Cara, pra vocês, a primeira frase já diz tudo. O que é o RPG na periferia, sabe? Cara, eu pra começar com um relato, começando um pouquinho, eu comecei a jogar RPG, como eu disse, lá em 98. E uma experiência que eu acho que a galera não tem noção do que é que em 98 a maioria dos RPGs era uma parada muito, muito absurda. Você pensa que hoje a galera reclamou do valor que saiu o livro do D&D em português, do valor que saiu o livro do Hunter, que saiu realmente um pouquinho mais salgado. Mas, cara, eu lembro de comprar o meu primeiro livro de RPG, isso em 98 eu já trabalhava, né, gente? Era uma galera de 14 anos de idade que todo mundo trabalhava, todo mundo tinha emprego, carteira assinada, e a gente chegar na loja pra comprar 4 caras, os 4 trabalhando, e dividir, contando dinheiro ali pra conseguir pagar R$80 num Vampiro à Máscara. Mas, pô, R$80 num Vampiro à Máscara não é nada. Cara, o salário era 150, né? O salário mínimo era 150, você tá pagando um pouquinho mais com o salário mínimo ali, num livro. É um livro. Então, tipo, isso eu acho que era um dos grandes empecilhos pra galera que é da periferia entender o que era RPG. Era difícil você virar pro seu amigo de bairro que jogava bola contigo e falar, cara, vamos passar 3 horas de tarde jogando um jogo imaginativo, onde você vai ter que... O grupo acaba gastando uma grana pra comprar um livro que custa R$80 e que o conjunto de dados ali, cada dado sai a R$3,50, você vai precisar de 10. Pra vocês, como é que foi essa vivência do primeiro momento, do primeiro contato com o RPG? E o quanto que isso foi complicado, o quanto que foi essa era pra vocês? Cara, eu comecei a jogar em 97. Comecei a jogar em 97, mas eu acho que o primeiro contato com RPG foi antes até, talvez 96. Mas assim, eu conheci o RPG que um vizinho que morava de frente de casa, famoso Sangue de Mamão, conhecido como Sangue de Mamão, era o Mário Neto que morava na frente de casa. Eu vi um livro muito maluco, muito boladão assim na mão dele, com uma galera passando meio assim na surdina, assim, meio... Parecia meio conspirativo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa do livro, que é aquela capa vazada com as 4 garras na capa, uma das capas mais revelando a bonitas. face de um meio que um pajé, assim, com um lobo na cabeça, né, aparecendo pelas garras. E eu achei aquele livro, assim, pra mim, eu digo, caralho, que livro é esse, bicho? O que é isso aí? Aí os caras fizeram maior suspense e disseram, não, cara, isso aqui é uma coisa, assim, muito adulta, uma coisa pra maior de idade, né? Eu tinha o quê? Devia ter uns 13, 14 anos. Disseram, não, isso aqui não é coisa pra moleque, rapaz, isso aqui é coisa pra gente madura e tal, assim, os moleques tudo da minha idade, um pouquinho mais velho. Aí dizendo assim, não, eu tenho que estar preparado pra jogar isso aqui, não é pra qualquer um. E aí fizeram maior suspense, assim, né? E aí, isso é RPG. Aí eu peguei e fui atrás de saber o que era RPG. E descobri com um amigo meu que fazia o cursinho para a escola técnica. Naquela época eu estava tentando entrar na escola técnica, que era o Sandro Andrei, o famoso cabeção. Ele me apresentou, ele narrou, se propôs a narrar uma mesa de D&D, só que ninguém tinha livro. Ele arrumou uns dados emprestados. Foi uma experiência altamente traumática. Nunca me esqueci. Foi a pior mesa que eu já joguei na minha vida. Assim. Ele não conhecia direito o jogo. Eu montei um paladino, a gente não tinha livro. Foi tudo muito... Ele narrava muito mal. Aí eu disse, não, pera lá. Eu não quis desistir. Os outros que jogaram com a gente desistiram logo aí de cara de RPG. Aí eu digo, não, eu não vou desistir. Eu vou atrás de um livro, então, que eu vou narrar. Já que tá muito ruim essa narração, eu vou narrar. E eu descolei uma Xerox do Tagmar, da primeira edição de Tagmar,
Bati essa Xerox lá na Xerox da escola técnica, que a gente fazia o cursinho lá dentro. E comecei a narrar. E aí fui narrando, sempre com aquele objetivo de voltar no lobisomem, né? E consegui jogar depois lobisomem, cara, porque a gente não tinha grana para ter o livro. Aí teve uma iniciativa aqui que foi assim, ia ter uma eleição para prefeito, não me lembro exatamente qual era, mas foi pouco depois desse período do Tagmar. Teve uma eleição para prefeito e um candidato a vereador fez uma reunião com a juventude e doou uma grana para a gente comprar livros. E aí a molecada comprou vários livros e deu uma grana, assim. Naquela época, cara, eu acho que foi algo assim, tipo uns R$150 a R$200. Eu sei que a gente comprou vários livros e entre esses livros tinha Vampiro e Lobisomem. E aí foi quando eu comecei nesses livros que eram comunitários, era assim, para te poder ter acesso ao livro, tu tinha que te propor a narrar. Quem narrava podia ficar com o livro para estudar. E aí eu pegava o livro para estudar, assim, mas o primeiro livro que eu fui ter mesmo foi Trevas, quando saiu aquela edição da Dragão Brasil que vinha um RPG numa revista, foi o meu primeiro livro de RPG. E a minha vida foi praticamente jogar primeiro com Xerox e depois com PDF, até eu começar a trabalhar já e tal. Consegui comprar com muito sangue e suor a minha segunda edição de Lobisomem, né? Que é a primeira brasileira e a segunda gringa, né? Isso. Esse foi o início. Gente, eu não vou botar a lista nem ficar chamando ninguém pra falar, não. Vocês podem tomar a frente aí, pô, né? Conversa aqui é bate-papo livre, pô. Não tem ninguém na frente de ninguém, a gente tá aqui pra conversar. PH, vai que vai, que eu tô procurando um negócio aqui que eu acho que vai servir de suporte pra minha história. Então, assim, ele quis dizer indiretamente o seguinte, pra falar na ordem decrescente de idades. Entendi. Claro. Entendi. Mas bora lá. Me lasquei, né, aparentemente. Assim, tem uma história até um pouco semelhante à do Poraquê. Eu vim aqui do interiorzinho da Bahia. Na verdade, assim, eu sou carioca, mas eu cresci e me criei na Bahia, numa cidade chamada Alagoinhas. E na década de 90, né, chegar RPG lá era praticamente impossível. Como foi que eu fiquei sabendo de RPG? Eu fiquei sabendo de RPG porque certa vez, né, o que aconteceu? Eu encontrei um amigo meu que ele tinha contato, né, com uma galera, assim, digamos assim, um pouco mais abastada, que trazia livros de fora, né? Assim, de fora, não falo de fora do Brasil, não. Tô dizendo de fora da cidade, da Bahia. Aí, né, uma vez ele jogava com essa galera e ele queria mestrar, mas eu não sei por que ele não conseguia mestrar para aquela galera. Ele quis montar um grupo com iniciantes, ele olhou para mim, né? Ele era mais velho do que eu. Olhou pra mim assim e falou: Pedro, você já ouviu falar de RPG? Naquela época eu achava de RPG de videogame. Eu falei: Final Fantasy, não sei o quê. Não. Não é de videogame. É de mesa, de tabuleiro, de livro, ficha. Aí eu tinha ouvido falar de algo assim por conta de Hero Quest, algo assim do tipo. Eu acho que mais ou menos, me explica direito. Aí, não, é um RPG de vampiro. É o de vampiro? Aí, como assim, ele? Pô, são vampiro, começou a falar de vampiro, sobretudo, não sei o quê. Aí ele, sabe o Mortal Kombat? Eu sei, pois, cada vampiro tem um poder que é tipo o Fatality de Mortal Kombat. Uma ótima explicação, por sinal. Qualquer um pega, fácil. Se eu vou poder dar um poder de síntese, cara. Cara, se eu vou poder usar um poder do Mortal Kombat, eu quero. Exato. E o mais engraçado, qual foi o meu primeiro personagem? Meu primeiro personagem foi o Nosferatu. Mas como era esse Nosferatu? Era um cara negro, de cabelo assim, cortezinho militar, óculos escuros, sobretudo. Padrão. Sempre. Ou seja, era o Blade, que tinha estreado naquela época, né? O filme do Blade. Aí, foi assim, paixão à primeira vista. Naquela época, a gente não tinha D10. Aí, como é que a gente joga isso daqui? Com que dado ele? Com dado de 10 lados. Existe dado de 10 lados? Aí, gente, aí eu lembrei que eu tinha um jogo chamado Jogo da Vida, que você jogava com uma roleta que ia de 1 a 10. Eu falei, vamos jogar com a roletinha aqui do Jogo da Vida.
Já é funcional. Cara, isso é uma parada. O desafio que era conseguir dados pra gente que é da periferia, velho. Porque uma coisa, tipo, porra, galera que mora nos grandes centros, galera que tem uma condição de viajar, que rodava os lugares, porra, de boa, você vai numa loja especializada e consegue encontrar. Cara, Juiz de Fora é uma cidade privilegiada. Em 98 a gente tinha 2 lojas de RPG. A terceira abre em 2000. E mesmo assim, os caras tinham uma caixinha que era isso aqui, assim, tipo, uns 10 por 10 centímetros, que ali tinha todos os dados que eles iam ter durante o mês inteiro. Entendeu? Tipo, você comprava aquele ali, ó, torce pra próxima vez que você vier ter dado que você quiser comprar, entendeu? Isso sem contar o preço que era, a dificuldade de você explicar pra uma pessoa, cara, você precisa de um D20. E não à toa até hoje, né? Ouve-se muito a galera dizer assim, usa D6 que é mais acessível. E, tipo, tecnicamente, se você digitar dados no Google, rolar dados no Google, você tem todos os dados. Tecnicamente tudo é acessível. Mas ainda se tem essa ideia de que, não, vai com D6 que é mais fácil de achar, sabe? Tipo, já não faz tanto essa diferença, mas ficou muito marcado justamente por causa disso. Era extremamente difícil de achar dados, né? É a mesma coisa, sendo sincero, eu uma vez tentei comprar D6 aqui e não consegui. Sério? Assim, eu tive que ir pra loja Geek pra comprar, mas aí tinha os outros dados também. Não, assim, é que eu acho que hoje em dia essa questão de dizer que querer reificar a acessibilidade do RPG nos dados não é, acho que é o caminho mais adequado, não. Acho que hoje em dia, apesar de nem todo mundo ter acesso à internet, mas sem sombra de dúvida, hoje em dia tá muito mais fácil você conseguir rolar dados hoje. Sim. Eu acho que a galera de agora ela tem outras dificuldades. Exato. Falando diretamente da periferia, tipo, a dificuldade morna, que é tipo, o mundo não quer que você tenha entretenimento. Então você conseguir tirar 3 horas, e aí, tipo, eu tô sendo carinhoso falando 3 horas, porque se você joga RPG presencial, você tem total ciência que você tem que separar 12 horas. As 3 horas pra se preparar pra ir pra mesa. E o restante pra fazer a ficha. E o restante pra fazer a ficha. Entendeu? Porque, tipo, você vai demorar, você vai... É um outro cenário, não é, tipo, 3 horinhas de jogo. Na verdade, você vai jogar muito mais tempo. E, cara, eu lembro que eu tive um momento e eu cismei de montar um grupo de RPG com os amigos do meu irmão. Meu irmão é mais novo que eu, 1 ano e 9 meses. Só que o meu irmão, ele tinha um grupo de funk. Sabe, o bonde de funk? Ele tinha um bonde. Eu gosto de falar, eu sempre falo desse bonde porque é engraçado. Ele tinha o bonde do Safadinho. O cara se apresentava, gravava CD, caramba, 4. Cara, é periferia, grupo de funk. E eu virei assim, eu vou mostrar pra vocês o que é RPG e vocês vão curtir. E eu montei o grupo com os caras. E, cara, tinha muitos outros limitadores além dos dados. Porque, tem toda a política social em volta de se jogar. Porra, eu vou tirar esse tempo todo pra jogar, pra ficar aqui parado. É a galera em volta. É a galera em volta falando, cara, perde seu tempo com isso não. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai arrumar um trabalho, vai pegar um trampo, vai fazer um bico. Tipo, os pais, parentes. E ainda tinha o conceito que, se pra galera que era mais elitista, que tinha uma vida mais regrada de conhecimento, foi pesado ali aquela caçada ao RPG do início dos anos 2000 ali, que estourou os anos 2000 praticamente todo, na periferia era muito mais pesado. Cara, era mãe inventando história, falando que o filho dela estava sendo levado para culto satanista, que iria matar as pessoas no final com relação ao RPG. Era igreja evangélico parando, porque a gente jogava RPG na varanda do amigo meu de frente pra rua, do lado de um bar. Então, tipo, todo mundo passava e escutava a gente jogando. E N vezes teve situação da pessoa chamar os pais desse amigo nosso pra poder virar pros pais dele e falar, cara, você tá permitindo que ele faça esse tipo de coisa na frente da sua casa, sabe? E isso, na periferia, é muito pesado, porque o misticismo dentro da periferia é diferente. Porque o conhecimento chega de uma forma diferente. Sim. E... A gente passou por isso aqui também.
É uma parada muito tensa. De ter livro queimado por mãe, de colega e tal. Mãe pegar o livro. Eu tive meu livro do Sabá, segunda edição, aquele que é raro pra caralho, que quase ninguém tem, de capa mole, em perfeito estado, queimado e com, tipo, foto enviada pra mim, tiraram foto pra mim do livro queimado pra falar que tinha queimado o livro, sabe? Sim. Dizendo que Cara, era também... satânico e tal. Tinha muito esse pânico satânico nos anos 90. Sim. Também tive um livro tem queimado isso, né? assim por mãe de outros colegas, cara. Foi aquele Templários da Diamond. Essa sorte eu nunca tive, porque eu fui descobrir que dava para jogar RPG usando um livro depois de muitos anos que eu já tinha sido introduzido ao RPG. Tipo, a primeira vez que eu tive contato, que alguém falou assim, e já pensou em jogar RPG? Parece sacanagem, mas me propuseram jogar RPG por carta. Sabe? Tipo, um amigo meu falou, não, eu fiz um caderno aqui, aí a gente faz o seguinte, como a gente, área rural, a gente morava muito distante um do outro, a gente só se encontrava no colégio, e aí ele falava assim, não, eu levo o caderno para casa, descrevo uma situação, e aí eu trago para você no outro dia, aí você leva para casa, descreve a sua situação, e aí depois a gente traz e a gente vai construindo a história assim. E aí, tipo, foi o meu primeiro contato com RPG. E aí eu fui gradualmente procurar... Agora deu pra ouvir a trovoada, mas tipo assim, deu pra ouvir como se ele tivesse estourado do lado do fone, entendeu? Deve ser que ver as outras que passaram aqui. Doideira. Mas enfim, e aí eu fui procurar saber um pouco mais de RPG e eu vi que outros amigos meus também estavam jogando, só que, tipo assim, a gente passou anos jogando sem livro. E quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre RPG, eu fui acessar lá o Rede RPG, sabe, e outros sites da época, assim, eu fui conhecendo que tinha umas outras versõezinhas de RPG, e aí nessa época eu imprimi isso daqui, ó, um calabouço de carteira. Caraca, foda. Tá? Essa folha aqui tem quase 20 anos de idade. Caraca, velho, na moral, você cuida muito bem dos seus papéis. Primeira coisa, eu tenho que dizer, poxa, a folha parece que foi impressa hoje, velho. E aí tem isso aqui, o sisteminha inteiro. E aí, isso aqui virou a minha paixão para sempre, eternamente. Eu sou um aficionado, um tarado por fazer panfleto de RPG por causa dessa ideia daqui, tá ligado? E aí, tipo, eu descobri isso daqui antes de descobrir que as pessoas escreviam livros de RPG. Caramba. E aí, tipo assim, quando eu finalmente fui descobrir que eu vi uma pessoa com um livro numa mesa de RPG, eu falei, o que esse cara tá fazendo? E aí gerou o meu preconceito, que esse pessoal fica usando livro, não tem criatividade para jogar o RPG deles, eu não sei o que. Bobeira na minha cabeça, né? Quando eu comecei a dar aula, nossa senhora, quando eu fui dar aula de desenho e tal, eu vi que meus alunos estavam com uma dificuldade muito grande de produzir, de estudar em casa, eu falei, vou fazer um sistema de RPG para motivar essa galera a desenhar em casa. E aí eu montei um sisteminha inteiro só para eles poderem desenhar. E aí quando eu cheguei para eles, falei, a partir da semana que vem a gente vai alternar nossas aulas, uma aula é RPG, outra aula é aula de desenho. Que livro que a gente vai pegar aqui? Eu falei, que livro? Você é doido? Livro? Não, vamos jogar aqui. Vamos que vamos. Eu expliquei, tipo, as regras para eles, relativamente básicas, né? E conforme a gente ia avançando, né, e enfrentando novas situações, eu fui explicando mais para ele. Mas até bem pouco tempo eu tinha um pouco desse... Bem pouco tempo, né? Daqui até uns 8 anos atrás eu ainda tinha um pouco desse preconceito, né? De, o cara precisa tanto assim de um livro, ficar preso num livro e tudo mais. E aí quando eu comecei a estudar realmente RPG, eu fui entendendo um pouco mais a questão do quanto é legal você ter um material mais robusto, mais pesado, que você consegue consultar ali, tirar dúvida, que nem todo mundo vai estar com essa disponibilidade criativa absurda para sair inventando coisas, inventando situações, principalmente quando se tratam de mundos fantásticos, em que a gente não tem uma base para poder se calcar de fato, né? Às vezes as pessoas precisam de uma tabelinha, às vezes precisa de uma regra, às vezes precisa ser menos narrativista, porque para ela vai funcionar melhor.
E aí, tipo, tem toda essa variação, né? E aí foi quando eu entendi também que existe tipos diferentes de RPG, né? A gente não vai ter só temáticas diferentes, mas você vai ter aquele que é mais apegado na regra, aquele que é mais apegado na narrativa, aquele que permite mais improviso, a galera que vai jogar com grid, a galera que vai jogar com teatro da mente, sabe? Então, tem muito dessa pegada de trazer uma variação muito grande do que é RPG numa explicação, né? Para responder uma pergunta, tipo, o que é RPG? Cara, tem muita coisa. A gente vai começar com o exemplo da Polícia e Ladrão, que foi o que o Dude estava utilizando antes de começar a live. Mas, de um modo geral, tem tantas formas de a gente explicar isso, sabe? Semana passada, essa semana, eu fui explicar para uma diretora de colégio que era RPG, porque eu fui falar que ia fazer o lançamento do livro agora no Catarse e tal, e ela falou, mas RPG não é aquele negócio violento, não sei o quê? Eu falei, putz, lá vem. Esse é um problema que a gente encontra muito aqui, cara, que eu encontro muito, que é as pessoas, só quem é RPGista sabe o que é RPG. Pois é. Quando a gente fala, por exemplo, aqui no meu setor, aqui na minha quebrada, quando a gente fala de RPG, as pessoas pensam ou que é fisioterapia, que tem alguma coisa a ver com médico e tal, com fisioterapia, ou quem já é mais jovem relaciona com jogo, mas é jogo digital. Só RPG e tal, de videogame, de computador, né? E por isso, cara, que eu tenho sentido cada vez mais a necessidade eu uso mais jogos narrativos, sabe? Eu falo pra galera, jogo narrativo e tal, que é uma parada meio que pra mim chegou porque no espanhol a gente teve muito contato por causa da Brasil in the Darkness com a comunidade hispanohablante, e em espanhol tem o Juegos de Rol, né? Eles falam Juegos de Rol, que tem meio que esse sentido assim de jogos narrativos assim e tal. E aí eles usam muito esse termo. E aí aqui a gente tem usado, por exemplo, para fazer trabalho em escola, quando a gente vai na escola, chega na escola para apresentar o jogo e tal, ou a gente desenvolve projetos aqui nos centros culturais, aqui nas periferias, dialoga melhor, porque as pessoas entendem, sabe, o que a gente está falando, assim. RPG é muito distante para a galera, assim, acho que afasta muito. Mas eu fiquei fascinado com esse relato do Lucas, cara, porque é engraçado, não foi tão radical assim a minha experiência, mas, por exemplo, para nós, aqui na periferia de Belém, por exemplo, D&D pra gente chegava assim com uma parada muito de jogo de Playboy, sabe? Porque para te poder jogar D&D, tu tinha que ter uns 4 livros, né? Tem que ter o livro do jogador, tinha que ter o livro do jogador, o livro do mestre, o livro dos monstros, tinha que ter uns 3 livros caro, era um dado de cada jeito e tal, era um investimento muito alto que a maioria das pessoas não tinha condição, só a galera mais abastada assim que conseguia ter esse jogo. E aí, por exemplo, o Mundo das Trevas, pra gente, já chegou como uma forma de acessibilidade, porque Vampiro, tu comprava o livro básico, tinha tudo. E tu já tinha tudo, tu já jogava ali. Tu comprava o Vampiro à Máscara, comprava o Lobisomem Apocalipse, o Mago Ascensão, tu já tinha. Aí tu comprava 3 livros que era pra te jogar só D&D, tu comprava um Vampiro, um Mago e um Lobisomem, e tu tinha 3 jogos diferentes e espalhava pra galera, né? E assim, e como tinha pouco livro, muita gente querendo jogar aqui, criou-se uma cultura de jogar. A maioria das pessoas que jogavam RPG nunca leu o livro. A galera jogava Vampiro sem ler o livro. O pessoal jogava Lobisomem, Mago sem ler o livro. E aí, e era engraçado porque é uma cultura que o pessoal foi desenvolvendo regras próprias. Eu me lembro, por exemplo, que tinha... eu comecei a jogar Vampiro muito antes de ter a oportunidade de ler o livro. Então a galera tinha uma regra aqui que era a regra do fitar. Regra do fitar e tal. Aí eu demorei anos para ler o livro e descobri que essa regra não estava lá, que é tipo assim, como é que eu faço para descobrir se com quem eu tô falando é ou não vampiro? Aí tu fita o cara, faz um teste de percepção mais ocultismo. Que aí a gente jogava como se fosse regra oficial. Assim. Fazia sentido. E isso era uma cultura
era uma cultura que se desenvolveu aqui na comunidade que a galera não tinha. Aí quando eu fui ler o livro, eu li o livro de cabo a rabo e não achei a regra. Eu digo, cara, essa regra não existe. Cadê a regra? Tô sentindo falta do negócio aqui. Mas sabe o que acontece? Tem que olhar o pirata, né? O Vampiro, o Storyteller, tem uma coisa que era muito louvável nele, é que a ficha dele era muito intuitiva. Ou melhor, ainda é bastante intuitiva. Inclusive, você tem lá embaixo no rodapé, né, toda a construção Todas as informações. de personagem. Eu E jogava assim, tudo no Storyteller. Naquela época, por aqui, eu até assim, eu concordo contigo e passei por essa mesma sensação em relação ao D&D. Pra você ter ideia, Vampiro, a gente pensava da seguinte forma, que, aliás, qualquer coisa da linha Storyteller, que pra jogar, você precisava da ficha. Ah, eu quero jogar de lobisomem, eu preciso encontrar a ficha de lobisomem só. Pronto, o resto a gente desembola. Agora, D&D, cara, eu só vim jogar D&D, acho que 1 ano e meio depois que comecei a jogar RPG, porque D&D era aquela coisa muito distante. Eu via a Playboyzada lá jogando, assim, queria muito jogar. Eu tinha muita vontade de jogar. Era até a D&D na época. Mas não tinha como. Era raro, a gente tinha que pegar livro emprestado, dado emprestado, jogar umas 3 sessões e depois, só meses depois, voltava a jogar. Era terrível. O máximo que a gente conseguiu fazer foi achar o D&Dzinho da Grow, aqui no Caixa Preta. É o Caixa Preta. É vermelha? Ah, vermelha. Caixa vermelha, e a gente pegou um xerox de um livro de matemática que tinha lá poliedros, né? E a gente formou os dados de papel para jogar. Tinha muito dos dados de papel. Uma coisa que reflete muito o nosso bate-papo aqui é que na periferia o que eu vi foi que vi vingar dentro da ideia do RPG, que é o que era o RPG pra galera, era o Storyteller. Não só porque ele era mais acessível ali na questão dos livros, mas a roupagem que se tinha de história casava muito com a ideia de periferia. Eu não sei se vocês vivenciaram aqueles personagens, e eu vou especificar esse mesmo grupo que eu falei, que era o grupo dos amigos, que eram amigos do meu irmão e são meus amigos também, mas eu foco na ideia porque eles eram do grupo de funk dele. Cara, os caras montaram 5 vampiros. 4 era traficante. O 5º não era traficante. Mas só não tinha um nome, entendeu? Tinha arma pra caramba. Todo mundo era a ideia de, sobretudo, com um punhado de arma, porque era muito a realidade que a gente vivia, a realidade que a gente conversava. A comunidade que eu cresci aqui em Juiz de Fora não era tão violenta, mas você crescia com as histórias das comunidades violentas. Você crescia com a ideia de que, olha, o cara tá andando armado agora. Ó, deu tiro em tal... Você passava o final de semana, porra, o camarada tomou 2 tiros na festinha que teve na quermesse que teve no bairro vizinho. Então, o cara, na hora que ele chegava no RPG, o D&D, por ser muito heróico, não comprava essas pessoas. A realidade é essa, não comprava. Mas na hora que você falava assim, porra, não, peraí, eu posso ser um Bruhá, traficante de arma, que tem o dinheiro pra caramba, todo mundo é rico. Padrão. Uma realidade da periferia pra galera que não tem ciência do que é isso, era muito o vivenciar o que você não pode alcançar. Sim. Todo mundo é milionário, todo mundo tem o carro do ano, todo mundo tem a roupa da moda, todo mundo tem um helicóptero esperando pra poder levar ele pra um lado e pro outro. Porque é muito sonho. RPG, né? Era o GTA do RPG. Era muito sonho do que a galera vivia. E isso não vai fazer sentido pra maioria da galera que joga RPG. Ninguém vai compreender o que é você chegar numa mesa de RPG e ter 4 personagens que estão vivenciando uma história política, vamos dizer assim, dentro do cenário de vampiro e tal, mas os 4 são traficantes, estão envolvidos com problemas com a polícia, com outros traficantes, com outro problema. Cara, porque a vivência dessas pessoas é diferente. Ah, mas isso era o vampiro... o X-Men... vampiro... Como é que é? Fala. X-Vampire... X-Men a máscara. X-Men a máscara, lembrei. X-Men a máscara o termo. X-Men a máscara. Nem era os caras querendo usar os poderes, superpoderes e tal. Era mais eles tentando controlar a situação. E você conseguir representar essa ideia para pessoas que estão em volta de que isso era o RPG na periferia, de que essa vivência era RPG, quando você tem
Eu joguei muito LARP lá em 2000, 2001. O primeiro LARP que eu fui jogar, eu chego com um traficante de periferia. Na hora que eu cheguei, e chega, tipo, sei lá, umas 5 meninas jogando de toreador com vestido longo, vestido de baile, e olha pra minha cara, eu já me senti excluído naquela parte. Uhum. Eu já olhei e falei assim, cara, não, eu acho que não era pra me estar aqui, não. Não é o meu ambiente. Vocês tiveram vivências desse tipo? Identificam isso também na realidade de vocês? Cara, super. Assim, uma coisa que passa assim pela minha cabeça é que tem alguns personagens que ficaram marcados assim aqui no imaginário coletivo da comunidade de RPG aqui onde eu vivo, né? Por exemplo, e eram muito traduções assim, personagens marcantes da cidade, personagens marcantes da cena cultural, da cena política da cidade, a gente transformava em personagem da narrativa, sabe, dos jogos. Por exemplo, tem uma figura muito famosa da política aqui do estado, né, nacionalmente, que é o Jader Barbalho, né? Então, por exemplo, tem um personagem que todo mundo jogou com todo mundo enfrentou esse vilão aqui nas mesas de RPG aqui de lobisomem, que era o Zander Ramalho, que era a tradução do Jader Barbalho como um senhor das sombras e tal, corrompido em lobisomem, que comandava os lobisomens aqui do estado e tal, que era o Zander Ramalho. Tem outra figura que era dono de uma boate muito famosa aqui nessa época dos anos 90, ali para os anos 2000, que era o Caveira, da mística e tal. Outra coisa que... Então, tinha muito essa questão de traduzir a realidade local para o jogo, e o Storytelling facilitava muito isso mesmo, né, cara? Porque esse imaginário do D&D, eu acho que ele é um imaginário muito distante, assim, da nossa realidade. Ele é muito elitista. Exatamente por ser colonizador. Quem quiser falar o contrário pode falar à vontade, porque não tem como. Todo grupo de D&D vai fazer serviço para um prefeito, para um rei, onde ele é mandado até uma região periférica da cidade para lidar com aqueles que são excluídos, eliminando eles, porque eles são um problema para aquela sociedade. Sim. É o famoso matar e pilhar, né? É matar, pilhar e destruir. Basicamente é isso. Até a Rainha Caixa tá no chat aí com a gente. A Rainha Caixa estava nesse LARP que eu falei. Você excluiu o Dudes? Não, detalhe é, a Rainha Caixa é uma mulher preta, então ela vivenciou muito dessas coisas também ali, sabe? Ela até falou ali que ela foi colocada... Ela era a única mulher preta do clã Toreador e ela foi colocada como carniçal. Claro. Coincidência. Temos umas problemáticas interessantes. Tem uma gama de problemas dentro disso daí, sabe? Não, cara, e o que eu acho engraçado, por exemplo, eu durante muito tempo, eu jogava D&D e eu me sentia incomodado, assim. Sentia, sabe, uma coisa, assim, um incômodo que eu não conseguia explicar. Eu me lembro, eu sou indígena de retomada, né? Então significa... Isso no movimento indígena, a gente diz que nem sempre eu me soube indígena. Isso foi uma construção, né? Então, naquela época, eu não tinha clareza disso, mas como eu venho de uma família que tem essas raízes, né, indígenas, então a questão amazônica, a questão do imaginário, essa questão das nossas histórias, ela estava muito presente. E eu queria jogar com um índio, com um indígena em D&D. E não tinha espaço, não conseguia fazer. Então eu fazia elfo florestal. Eu, por exemplo, eu só jogava de ranger. Eu só jogava como ranger, porque isso estava muito no meu imaginário, essa questão da floresta, das lendas e tal, da natureza, esse vínculo. Então, ou eu jogava de druida, ou eu jogava de ranger. Aí eu tentava elfo florestal, mas sempre puxava sempre para esse lado, assim, mas tu tá sendo muito bruto, muito pé no... não pode ser assim e tal. Porque tem esse medievalismo, né? Não, tu tá fugindo muito. Aí eu até descobri depois, em Forgotten, que tinha os elfos selvagens. Mas eu sempre queria levar para esse lado, assim, imaginário amazônico, indígena, e sempre, o narrador sempre puxando, assim, sabe? E não eu vai, sentia, não. E eu sentia um incômodo, porque o que acontece, por exemplo, tu tem que sempre ir... Os orcs, os ogros são os vilões, é o mal absoluto. Então é uma coisa assim, não, tu mata sem te culpar, então... Não, mas não dá para conversar com esses caras.
Será que não dá pra achar? Ah, não, mas tu não vai ganhar XP, mas aí tu não vai subir o teu personagem de nível, porque toda a lógica do jogo é essa, matar, pilhar e destruir. Então, se tu não mata os caras, tu não ganha XP, tu não ganha tesouro, tu não ganha arma mágica, tu não vai avançar. Isso vinha me incomodando, mas a ficha só caiu mesmo pra eu entender por que do incômodo. Quando eu conheci o Drizzt do Under, não sei se vocês conhecem, que é um personagem de Forgotten, Sim, que é claro. o elfo negro renegado e tal, né? Excluído E tal. Eu digo, cara, é esse. Eu quero ser o Drizzt do Under, eu quero jogar com ele. Ah, mas tu não pode. Porque elfo negro é raça maligna. O único elfo negro bom, cara, o único elfo negro bondoso é o Drizzt. Aí eu digo, quer dizer, não, porque todos os elfos negros são o mal encarnado, é maligno, só o Drizzt que é honrado, que é bom. Aí eu digo, caralho, cara, é racismo essa porra mesmo. Isso é racismo? Isso foi uma das paradas que bateu muito em mim com o D&D, identificando o D&D como um jogo elitista que não foi feito pra atingir a periferia, que era a ideia de, tipo, porra, toda representação preta no jogo, toda representação preta no jogo é maligna. Cara, eles migraram, mudaram alguma coisa ali no quarto, apareceu alguma coisa, no quinto agora tá diferente. Mas, cara, imagina que você teve que ter 40 anos de gente jogando essa parada pra alguém entender que você colocar que todos os pretos do lugar são ruins, você tá machucando várias pessoas. Você tá atrapalhando mas esse daí não é o público-alvo. Aí sim, aí faz sentido. O público-alvo não é a pessoa preta. Não, ninguém tá aqui porque a pessoa preta vai jogar RPG. Não, isso não importa. E pelo outro lado, na outra vertente do que a gente tá nessa discussão, Storyteller e D20 System ali, na Storyteller eu já pego o livro, Bel pro Razão Negão. Caralho. Porra, caralho, o cara é grandaço, puta do negão, o cara tem tudo que a gente se identifica. Ele usa um colete cheio de bolsos no estilo militar, tem uma 12 na cintura e não é policial. Eu falei, caralho, e ele é contra as regras. Eu falei, cara, esse cara é perfeito, ele representa muito do que a gente, nossa, vivência. Ele luta contra o xerife, ele tá sempre desafiando a ideia do xerife, é um cara muito forte, exemplificando essa força, e ele manda. Ele não é mandado. Eu falei, cara, que coisa magnífica. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim, por exemplo, era mais fácil imaginar um personagem negro em Vampiro do que imaginar um personagem negro em D&D. E isso chegou num nível que eu ficava assim, pô, eu adoro jogar de elfo. Jogar de elfo é tipo a minha paixão. Meu casamento foi um casamento elfo. É isso. É nesse ponto, assim. E aí eu falava, caralho, não tem um elfo negão nesse negócio. Aí um amigo meu veio falar assim, mas tem os draw, você pode jogar de draw. Aí eu fui procurar pra saber o que é. Aí o draw é um elfo branco. Ele é feito de conceito. Ele é um branco pintado de preto. Ele é um tom de cinza ali, assim. Elfo, sabe? E aí eu fiquei com mais ódio ainda. Mas assim, em Vampiro, o negócio que, como já bem colocou aí, o Vampiro ele dá muito mais espaço de a gente sentir a proximidade com a realidade das periferias. O D&D parece que se tem se sente muito mais à vontade em fazer essa limpeza racial, né? Excluir qualquer vestígio de povos indígenas, de pretos, inclusive, aliás, a gente tá falando de D&D, mas não é só D&D não. Aqui no Brasil tem um exemplo muito emblemático. Tem um jogo aqui no Brasil que, assim, eu me espantei, porque não é um jogo, assim, tão velho, tão antigo, mas é um jogo medieval que não tem uma única imagem de gente preta. Uma única imagem de gente preta. Mas eu acho que talvez seja até uma problemática da questão da temática em si. Porque quando se puxa para essa ideia do medieval, nessa época, gente preta e indígena estava sendo explorada, cara. Cara, então, assim, você reproduzir isso, gera isso, sabe? Mas eu acho que o problema ainda é mais embaixo, cara. Eu acho que a questão ainda é mais profunda hoje. O entendimento que eu tenho é o seguinte, por exemplo. Eu comecei a ver em D&D que eu não era os heróis. Eu não era os protagonistas. Eu era o orc. Eu era o troll.
entendeu? Eu era o bicho que estava lá de boa, vivendo na floresta no meio ali. do mato, e os aventureiros chegavam para pilhar, matar e destruir, para conseguir itens mágicos. E D&D ainda tem isso ainda, né? Porque a garra de um bicho serve para fazer uma poção, porque essa pilhagem, né? Esse nível de pilhagem, esse nível de exploração, assim. E eu fui perceber, cara, depois, caiu a ficha. Por que storyteller, por exemplo, a minha vida gira em torno de lobisomem? Por exemplo, a pessoa que eu sou hoje, de várias formas, foi construída a partir de lobisomem. Eu fui ler Spinoza por causa de lobisomem. Eu fui ler filosofia, sabe? Para entender a questão essa questão da criação, da natureza, de Gaia e tal. Então, a minha retomada, inclusive, a busca dessas raízes indígenas, para mim, assim, lobisomem foi a primeira representatividade indígena, assim, com todas as limitações, com todos os estereótipos, que eu consegui encontrar no jogo, sabe? E eu fui perceber o seguinte, cara, qual é a proposta de storytelling? Mundo das Trevas, qual é a proposta? Qual é a base? É o seguinte, mano, você não é o herói. Nesse jogo aqui, você não é o herói, você é o monstro. Você vai vestir a pele dos monstros clássicos. É o vampiro, é a múmia, é a bruxa do mago, é o lobisomem. Então, o convite é vista a pele do monstro, não para legitimar que tu faça monstruosidade, mas para te refletir sobre o que tem de humano, o que tem de monstruoso na essência humana, na humanidade. E é assim que nós somos tratados. É assim que nós somos vistos. Nós somos os monstros dessa sociedade. Nós somos os antagonistas. Nós não somos os heróis. Nós somos aqueles que os heróis trucidam, saqueiam, esmagam. Então, por isso que eu sempre... Aí caiu a ficha, sabe, cara? Eu digo, é isso, bicho. É por isso que eu me vejo tão identificado lá. É o debate que o Jordan Peele está fazendo hoje, quando ele vai fazer lá o Lovecraft Country e faz a releitura da obra do Lovecraft. É o debate, por exemplo, é o debate que o Guillermo del Toro, como latino, mexicano, ele faz relendo obras, fazendo a forma da água. Né? A forma da água, o que é a forma da água? A forma da água é uma releitura do Monstro da Lagoa Negra que foi inspirado no nosso Tupiara, veio daqui. O Monstro da Lagoa Negra, o Monstro da Forma da Água, veio daqui da Amazônia, daqui das nossas lendas indígenas e tal. Então, é isso, cara, sabe? A gente é educado para se odiar e o jogo, ele é uma suspensão, uma licença moral de uma suspensão para dizer, não, olha, não tem problema tu matar esses bichos porque eles são naturalmente malignos, eles não são humanos, é a desumanização. É desumanização. Por aqui, você falando, né, que D&D foi feito para os heróis e os heróis não é a gente. Não. Mas assim, quando você pega o D&D lá embaixo, né, quando você vê as declarações do Giga e até mesmo quem estava em torno dele ali, como foi que nasce o D&D? Que contexto vai nascer o D&D? O D&D, ele nasce num contexto, né, de homens brancos que tinham acesso, né, a jogos de tabuleiros, que se preocupavam, estavam preocupados, né, em reproduzir aqueles jogos e aquela forma de jogar dentro da realidade deles. Não havia uma preocupação, por exemplo, se pessoas pretas iriam jogar, se mulheres iam jogar. Não havia preocupação de se isso ia chegar nos bairros periféricos. Não tinha esse questionamento. Inclusive, uma das minhas críticas à galera da OSR hoje em dia é jogar dessa forma, como se joga o D&D, como se jogava naquela época. Porque o D&D, ele foi criado para ser excludente, ele foi criado para ser dentro daquele contexto de homens brancos de classe média. E aí, o que é que vai acontecer? Isso vai se reproduzindo de forma extremamente acrítica e a gente vai absorvendo todas essas ideias, todos esses conceitos que vão se cristalizando. Por exemplo, acho que é o mais clássico, por aqui até citou aí, ganhar XP matando um monstro. Olha só o reforço que se faz. Primeiro que nós somos heróis, nós homens brancos somos heróis,
O outro são os monstros, e eu só vou evoluir, eu só vou progredir, eu só me torno uma pessoa, né, mais capacitada, uma pessoa melhor, se eu eliminá-los e espoliá-los. Que ainda também tinha a questão de ganhar XP por espólio, né, por saquear tesouros. Ladino ganhava 1 de XP por moeda de ouro roubada no D&D. Primeiro lá na origem. Como é que pessoas da periferia vão se identificar com isso daí? Claro, eu acho que hoje tem muita gente na periferia que quer jogar D&D, mas isso se dá muito mais, né, pelo imaginário que se criou sobre D&D, que D&D é o RPG. E pelo acesso à mídia também, né? Ficou muito mais difundido, né? Poxa, a gente teve Stranger Things aí que, tipo, jogou D&D lá em cima de novo, sabe? Já estava em alta, colocou ainda mais em alta. Aí a gente vai ter vários filmes sendo lançados baseados nisso, e essa ideia que o PH falou, é basicamente como se o D&D fosse o totem do RPG, sabe? Tipo, como um todo. Quando, na realidade, isso é muito maior, isso é muito mais expansivo, e tem espaço para isso crescer de formas infinitas, assim, sabe? Em temáticas, em mecânicas, em abordagens, é um espaço muito grandioso. Eu falo... Uma ressalva aqui, que é importante fazer, né? Que, para quem estiver aí nos assistindo, seja agora ou no futuro, a gente está aqui fazendo essa comparação com D&D e Storyteller, mas não se renega os problemas que há de Storyteller, os problemas que há de vampiro, que é lobisomem, mas é porque, até o contexto como se nasce, o Storyteller, o vampiro, ele nasce num contexto disruptivo, de romper a forma como se jogava RPG naquela época. Então, quando você tem algo que ele vem desse lado mais disruptivo, a tendência, né, é que, pelo menos no primeiro momento, não se reproduza tantos padrões como o seu anterior, né, os seus então contemporâneos padronizados reproduzem. Mas isso não significa dizer que a gente renega os problemas que há em vampiro e lobisomem, mas, assim, inquestionavelmente, o D&D, ele, até como eu falei aqui agora, né, até pelo contexto no qual ele nasce, ele é um RPG estruturalmente excludente. Se ele está melhorando um pouco agora, é a custo de muita vivência, muita briga, muita coisa. De barra, uma coisa simples. As nossas existências, né? E também não quer dizer que a gente odeia D&D, né? A gente não, eu narro 5 mesas de... Eu tô indo pra 6 mesas de D&D. Eu também, mas eu tenho que fazer uma média. Não, cara, mas eu não tenho tanto assim também. Não, assim, eu joguei D&D muito tempo, me divertindo muito, mas sentindo incômodo. Quando eu comecei a perceber, eu ainda continuei jogando até, acho que até 2017, mais ou menos, ainda jogava D&D. 18, mais pelo ambiente, assim, pelas amizades, pela zoeira, para reunir os velhos conhecidos. Mas eu confesso, assim, que cada vez menos eu consigo... É aquele tipo de coisa que depois que tu enxerga, fica difícil de desver, sabe? Você vai desconectando, né? E tu vai, assim, eu confesso, assim, que hoje eu não tenho muito saco, não, de jogar, sabe? Agora eu acho interessante, assim, uma coisa que o PH traz, eu acho muito interessante, essa questão dos problemas. Porque eu acho, assim, eu acho que não tem problema, se você gosta de jogar D&D, não tem problema tu jogar D&D, sabe? Tentando melhorar, corrigir algum problema ou não. Agora, eu acho que o importante é tu conseguir enxergar os problemas e conseguir lidar com eles de uma forma construtiva. Por exemplo, para mim, lobisomem foi muito importante para minha vida, assim. E eu vejo um monte de problema em lobisomem. Porque o lobisomem tem uma justificativa, tenta justificar biologicamente as hierarquias sociais. Né? Tem essa questão do alfa, porque tem o alfa, tem que obedecer, tem o posto, então, e dá uma justificativa biologizante, inclusive, que é uma distorção até do comportamento dos lobos para tentar justificar essa hierarquia como algo que deve ser assim porque é a natureza. Uma hierarquia, né, do nobre sobre o periférico diretamente. Sistema de castas, né? Exatamente, acaba reproduzindo uma ideologia aristocrática também, porque tem isso, tem os lobisomens, os presas de prata
governam por direito de nascença, a questão do direito de nascença e tal. E tem O roedor também de a ossos questão da sempre vai pureza, ser o roedor de ossos. a importância da raça pura, do sangue puro, né? Um elemento eugênico muito complicado e tal. Agora, o que eu acho? Eu acho, por exemplo, que o W5 desperdiçou uma chance muito grande de corrigir os problemas. E qual foi a saída que eles fizeram? Assim? Destilando um pouco da minha frustração com o W5, é que ao invés de corrigir os problemas, de reconhecer os problemas e se propor a avançar em relação a eles, eles tentaram varrer tudo meio que de baixo. Ah, não, isso aqui é problemática, a gente tira. Ah, a representação dos povos originários tá problemática, então agora não tem mais, tira o Indigo, tira o Quitena, né, e tal. Que eu acho que é uma visão muito covarde, cara. E é uma visão que tenta apagar a história. E ao invés de lidar com o problema, tenta negar que o problema existe. E eu acho que isso é uma coisa que está sendo muito recorrente hoje, que me preocupa. Porque por trás disso está a ideologia de pureza, de que é preciso tu consegue purificar as nodas, tu consegue ter um produto limpinho, é uma higienização das coisas, porque nada é livre de problema, parceiro. E essa decisão dele... Tudo tem contradições, a vida, a existência, ela carrega as suas contradições, ela carrega os seus elementos, e eu acho assim, uma crise que a gente teve muito grande, por exemplo, na Brasil in the Darkness, a gente fez uma proposta para os legados afogados, e aí tem um legado afogado que tem uma palavra muito cara a um povo originário do Chile, que são os Caucú. Caucú é a palavra para feiticeiro na língua dos Mapuche. Mapuche é um povo indígena muito importante na história do Chile. E aí os fãs chilenos, eles identificam, não. Aí a gente fez uma representação dos Caucú dizendo que eles escravizam os humanos e tal, porque são vampiros no fim das contas, né? O vampiro não é sobre pessoas boazinhas e tal, não é para ser uma visão edificante da cultura indígena daquele país, não. É uma palavra daquela cultura, mas vampiros são monstros, principalmente. E os chilenos ficaram meio aborrecidos com a gente, os fãs chilenos, alguns, né, que entraram em contato com a página, a gente tem muita relação com o pessoal do Chile, dizendo assim, mas vocês estão vilipendiando, e nenhum deles é Mapuche, nenhum deles é indígena, mas vocês estão vilipendiando o povo Mapuche, representando os Caucú dessa forma negativa e tal. Eu digo, cara, mas não é nossa intenção, com esse legado de vampiros, representar os indígenas Mapuche. Esse legado aqui, ele representa aquilo contra o que os Mapuche combateram. É o que os Mapuche combateram, entendeu? Não é inverter a posição ali, né? Porque vampiros são monstros. Vampiro não é para fazer. Vampiros não são seres ilibados que estão... Entendeu? Porque senão é mundo das trevas, bicho. A gente não tá jogando mundo das trevas. E aí, tipo isso, também tem uma neurose que eu identifico na época atual também, de querer tudo muito limpinho, muito perfeito, muito... Sabe? E a vida não é assim, bicho. As coisas não são assim. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar também com as contradições e refletir sobre as contradições, sabe? Por exemplo, teve gente criticando. Eu vi muita crítica do Pantera Negra 2, porque retrata conflitos entre indígenas e negros. É a realidade, meu parente. É a realidade. O movimento indígena, por exemplo, eu que faço parte do movimento indígena, a gente vê isso. Tem conflito. Tem conflito entre nós, não precisa nem ser entre indígena e negro. Entre os indígenas mesmo, quem é de aldeia, quem não é de aldeia, quem é de cidade. Entre os negros e os negros tem. Entre os negros também tem. Entre os negros e os negros tem. Conflito... E entre o movimento indígena e o movimento negro vai ter também. Entre sociedades para se viver, elas vão ter conflitos menores, mais simples de se resolver, discussões, até conflitos mais complicados e delicados que vão gerar problemáticas maiores. Não tem muito como fugir, porque isso é a vida social. Isso é o social, as ideias não vão bater, vão ter problemas, vão ter ali nuances que não vão ser as mesmas, né? Gente, nosso papo tá maneiro pra caramba, tá bacana, mas a gente tá chegando no finalzinho, a gente tem que finalizar, porque senão o Lucas não narra, e ele tem que narrar hoje Quilombo Zero. Estreia do Quilombo Zero aí, ó, trazendo essa novidade da Maloca Games pra gente. E brabíssimo aqui. E pra gente fechar aqui nas palavras finais, o que no coeso, assim, no total, né, na somatória da nossa discussão, o que vocês veem como o maior problema
pro RPG chegar até a periferia saber o que é o RPG. Mas aí vamos deixar sem prolongar muito, porque eu acho que eu puxei um tema que se a gente continuar aqui, a gente vai ficar mais uma hora discutindo ele. Eu acabei de perceber, velho. Uma sala de conversa nova sobre isso. Não, cara, eu tenho uma empresa sobre isso, cara. Resume numa frase e isso fica para uma outra ocasião para ser Não, desenvolvida. a gente já puxa esse daí para trazer uma temática para o nosso próximo bate-papo. Porque eu acabei de falar e falei assim, cara, o que eu falei? Por quê? Eu tô falando, cara, ele tem uma empresa pra falar sobre isso, cara. Ele faz esse tipo de pergunta. Vamos lá, tá. Acho que eu posso começar, então. Acho que o atual problema agora talvez seja a questão da gente ter... Tem tanta coisa, mas talvez seja a questão da gente ter hoje materiais um tanto quanto distantes da realidade dessa galera, em questão de temática, em questão de acessibilidade, eu estou falando de dinheiro, né, principalmente, e também porque a gente ainda tem que combater alguns preconceitos a respeito do que é RPG, né, e a respeito de como ele atua nas pessoas, né, de como ele influencia as pessoas. Então, eu acho que uma vez que a gente consiga continuar trazendo aí essa ideia de que jogos narrativos eles são ferramentas poderosas, né? Trazer jogos que falem mais da realidade dessa galera, não que o RPG não possa ser um escapismo também, mas trazer essa identificação é algo que vai ajudar demais, como é o caso aí do Quilombo Zero, como é o caso do Mojubá, sabe? Do Kalimba, que vai trazer características muito mais próximas daquilo que a galera tá vivenciando, ou pelo menos daquilo que ela já ouviu dizer, né, e saber que aquilo é próximo de si, né, da tradição delas e etc. E quando a gente conseguir trazer esses produtos a preços acessíveis, e aí aqui vai o salve para Luiz Cláudio do Universo Simulado, que faz um esforço muito grande para sempre trazer os livros deles, ainda que tenha um conteúdo muito bom, em formatos muito simples, de capa canoa, dobrável, porque esse produto ele sai barato para a galera poder comprar. Não é porque ele não quer fazer uma parada de capa dura, bonitinha, colorida, etc. É porque assim a galera que precisa ter o acesso, que ele quer alcançar, consegue ter esse acesso, né? Então, tipo, é isso. Resolvendo esses três problemas, eu acho que a gente consegue chegar na periferia e dominar a periferia com RPG, assim, ou pelo menos começar esse movimento, né? Olha, eu acho que, resumindo, o RPG, para ele chegar mais ainda, com mais força na periferia, ele precisa repensar bastante a sua linguagem, sua estética e sua adequação. O RPG, como incansavelmente o Lucas, o Poraquê, o Dudes colocaram aqui, o RPG precisa saber conversar com a periferia, precisa, né, passar uma imagem que faça as pessoas se identificar com as pessoas da periferia, se identificar com ele, e também precisa de uma readequação no sentido de que precisa pensar na realidade da periferia e de suas possibilidades de jogo. Saber que muita gente lá não tem 4, 5, 6 horas na sua semana para ler um livro de RPG. Não dizendo que não é para ter mais livro de RPG, não. Pelo amor de Deus, eu fiz um livro de RPG por 375 páginas. Não é que não devam existir mais livros, mas é preciso pensar, né, que as pessoas, o tempo das pessoas é algo que infelizmente é escasso dentro da sociedade capitalista. Então a gente também precisa pensar na readequação da forma de jogar, da forma de se aprender e na forma, né, de se também demonstrar. Dito isso, eu só quero fazer aqui, me perdoe aí, só fazer uma observação que eu ia falar, mas eu não vou falar, porque senão isso aqui vai render outro... Ó, o cara veio assim, ó, eu já tô tomando nota pras coisinhas aqui, cara. Tô tomando nota aqui, pra já deixar aqui pra gente abrir novas discussões. Falar da produção de conteúdo de RPG e a periferia, e principalmente periferia no sentido, né, da disposição geográfica do Brasil. Isso é muito importante, porque... Para além da favela só, né?
Porque esse livro aí, O Legado, vocês estão vendo aí, ele é todo bonitão e tudo mais, mas eu digo para você que não houve. Ele saiu aí porque eu dei uma sorte de que teve gente que quis me estender a mão. Mas eu vejo. Mas eu vejo muito produtor do Nordeste, aí do Norte, encontrando muita dificuldade. E também das periferias dos grandes centros aí do Sudeste. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, há uma concentração muito forte no Sul e no Sudeste. Então é interessante a gente bater um papo sobre isso daí. Falar da cena de RPG lá no Norte, lá o pessoal aí do Belém, que tem uma cena muito forte, mas é muito pouco discutida a nível nacional. Não, na verdade é o seguinte, e aqui agora o momento putaço. A gente sabe muito bem que tem muitos canais grandes, que tem muitas editoras grandes que simplesmente ignoram sumariamente essa produção de conteúdo. Ignora-se sumariamente. E eu digo isso porque quando eu fazia eventos aqui na Bahia, no interior da Bahia, a gente era simplesmente ignorado por grandes editoras. As grandes editoras dentro do contexto do RPG eram sumariamente ignorados, e o pessoal do Sul e Sudeste, grandes produtores, inclusive que você está assistindo aí, é muito fã, virava e dizia o seguinte: a gente não pode fazer nada, lá não dá público, lá não dá audiência, nós amaríamos, mas nós estamos de mãos atadas. Então, assim, larga de ser idiota e pare de propagar esse discurso. Mas eu não vou parar por aqui, que senão vai... Vamos deixar essa discussão estender-se para outro dia. Sim. Por aqui. Cara, eu acho que o caminho é fazer o que a gente sempre fez, sabe? É se apropriar das paradas. Porque, por exemplo, o Fanon, gosto muito do Fanon, o Fanon diz assim, que os brancos racistas inventaram o negro. E os negros, para resistir, inventaram a negritude, né? Eu falo sempre isso, eu digo assim, parente, indígena é uma palavra que não existe na língua dos ancestrais. Não existe essa palavra. Porque nós éramos milhares de povos, milhares de línguas, milhares de culturas. Foi o colonizador que chegou aqui e disse: agora vocês vão tudo ficar dentro desse balaio de gato aqui, apagou a diversidade de povos, de línguas, de culturas, e disse: agora vocês são tudo índio, tá? E aí alguns parentes meus se apropriam dessa palavra, mas carregam toda a ideologia colonial dentro dela e dizem assim: ah, não, eu sou índio, mas tu não é índio. Porque para ser índio, tu tem que ter nascido na aldeia, tem que morar na aldeia, tem que falar a língua que os colonizadores nos proibiram de falar, tem que se adequar dentro daquele estereótipo que foi imposto. Índio não pode ter barba, índio não tem que ter cabelo liso, índio tem não pode vestir roupa, né? Não pode vestir roupa, não pode usar iPhone, não pode ter computador, não pode falar inglês. Então assim, eu acho que para a gente avançar na luta, a gente tem que se apropriar disso, mas ressignificando as coisas, sabe? Acho que a gente tem que ressignificar, por exemplo, indígena. Se for para apagar a diversidade que existe entre nós, essa palavra não serve. Se nós vamos nos apropriar dela, que ela sirva para unificar nossas lutas, como os negros fizeram. Os negros também não eram uma coisa só. Eram vários povos, várias culturas, várias línguas. E eles usaram e se apropriaram disso para unificar a luta. Eu acho que se nós vamos trazer RPG para a gente, se a gente vai se apropriar do RPG, que seja nos nossos termos e não nos termos que nos são impostos, sabe? E aí, por exemplo, de repente mantém a sigla RPG. Eu prefiro jogos narrativos, mas mantém a sigla. Mas vamos rever essa narrativa dos pais fundadores, a história que o RPG se originou nos Estados Unidos na virada da década de 60 para 70, com os grandes pais fundadores, que é uma repetição da própria mitologia de fundação da potência estadunidense, com seus pais fundadores. Porque o meu RPG, ele está nas minhas raízes originárias. Porque a gente já fazia as nossas narrativas, os nossos jogos. A gente já fazia os nossos jogos narrativos. A nossa cultura originária era isso. Um começa uma história, o outro continua ali, adiciona alguma coisa, tira outra. A gente vai aqui construindo as nossas narrativas coletivamente, e em torno dessas narrativas a gente acolhe, a gente, né, não precisa de muita regra, não precisa de muito dado. O importante é a história, o importante é o flow, é a união ali da galera em torno. Eu acho, inclusive, que existem escolas diferentes. Eu vejo isso, eu sinto isso.
Por exemplo, tu vê a galera que é muito ligada, muito elitizada, muito ligada no RPG gringo, tá muito preocupada com grid, com miniatura, com gastar muita grana, com ter os livros de capa dura, de colecionar. Eu jogo RPG há quase 30 anos, eu tenho um livro de RPG na minha casa. Eu sou 100% de teatro da mente. É o Lobisomem, sabe? Os outros livros, eu sempre joguei ou é com PDF, ou é Xerox, e quando eu tive condições de comprar, eu comprei para doar para a biblioteca comunitária aqui do meu bairro, para que as pessoas que não tiveram, como eu, a oportunidade de ter, possam jogar. Eu tenho um livro na minha casa, eu não preciso ter uma estante cheia e tal. E aí, se não é viável para o mercado, então que a gente produza para nós mesmos, sabe? Nos apropriemos disso também. Eu acho que trabalho como o trabalho do PH, como o trabalho do Lucas, cada vez mais gente produzindo RPGs independentes, RPG de uma página, sabe? RPG que a gente jogue sem precisar de dados, né? RPG sem narrador também, que a galera tem sido construída. Eu acho que é retomar isso que está nas raízes da nossa cultura, da cultura negra, da cultura indígena, e pensar outras possibilidades, sabe? Acho que a fala do Lucas aqui foi muito feliz aí, né? Para mim, assim, foi muito, muito bacana ouvir a fala dele. E acho que é isso, parente. Eu quero só complementar um pouquinho a tua fala. Você falou de tentar achar esse guarda-chuva, né, que coloca os nossos jogos, né, que a gente pode se reapropriar e etc. A Maloca usa o termo Afrogames para definir todos os jogos que, diferente da cultura colonial, tentam separar as coisas, tentam explorar, dominar, né? Quando a gente está trazendo pontos de vista que divergem disso, independente de serem afro, né, no sentido geográfico da coisa ou não, eles são afrojogos, porque a temática inclui a valorização do outro, o empoderamento, o resgate, e resgate cultural, etc. E aí, jogos indígenas, a gente traz junto também como afrojogos nesse sentido. Então, fica aí provocação, se vocês se sentirem confortáveis, que vocês façam também seus afrojogos, sabe? Que a gente vá junto nessa toada, ou se a gente achar depois um outro termo que fique menos específico, né? Porque o afro ele ainda tem uma certa especificidade, que a gente consiga realmente achar esse termo guarda-chuva para poder colocar, e a gente tenha os afrojogos literários, os afrojogos de mesa, enfim, a gente vai trabalhando nessas abordagens, né? E por aí vai. Então, palavras acertadíssimas. A ligação do RPG com a nossa cultura, que é uma cultura extremamente oral, pontual, excelente. A gente tem contador de histórias desde sempre, os contadores de causos aí de Minas e Nordeste, de um modo geral, os repentistas e etc. Cara, isso é RPG, contado de formas ainda diferentes, talvez ainda mais primitivas, por assim dizer, mas é RPG, sabe? E a gente carrega isso desde sempre. Não foi o Gary Gygax que trouxe isso pra gente. Ele só explicou que podia colocar dado no meio, sabe? Mas a gente já fazia. Exatamente. Cara, eu não tenho nem o que acrescentar depois de tudo que vocês falaram. Eu acho que alguns projetos já estão se iniciando nas periferias, alguns colégios já estão trazendo RPG, já estão mostrando RPG. RPG foi uma coisa que diferenciou a minha vida escolar e ensinou que ler é bom, que ler é gostoso, o que não se acontecia antes. E eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga mudar essa filosofia e traga o RPG para as periferias e que a cada momento mais pessoas como nós tenham acesso e se sintam representadas nos meios que levam esses jogos até eles. Que você não tenha que olhar para o livro que você está recebendo na sua mão e olhar para frente e não identificar o que está do outro lado. Olhar para o livro e não se ver naquele livro. Eu esqueço o nome do rapaz do Universo Simulado. O Luiz. Isso, Luiz. O Luiz, na entrevista que eu tive com ele, ele falou uma parada muito foda, que é sobre a personagem que ele criou dentro do Tordesilhas. Que a primeira vez que ela aparece no livro de contos, ele toma hate da comunidade dele, porque era uma mulher preta. E aí, quando a Diana, a gente vai jogar,
o Tordesilha, a Diana olha pro personagem e fala, essa personagem sou eu. Eu quero jogar com ela. A importância de você conseguir se ver dentro do jogo. E isso é o diferencial, é isso que a gente vai buscar. Eu acho que isso vai abrir portas. A partir do momento que você da periferia consegue olhar para aquele jogo e se ver dentro do jogo, se ver representado, olhar para ele e ver que você faz parte daquilo, não como um orc que vive dando problemas para a cidade, não como um troll grande, estranho, que tá tentando comer todas as coisas ao redor, ou como um pequeno goblin pigmeu rodando e saqueando as pessoas. Não. Se identificando como a heroína que comanda o navio. Então, eu acho que essa representatividade é o diferencial e é isso que eu vou buscar. É isso que a gente vai buscar com Melanina RPG. Trazer essa representatividade também aqui para a plataforma roxinha, para vermelha. Demonstrar para todo mundo que, olha só, tem preto jogando RPG. Tem representantes dos povos originários jogando RPG. Sim, você pode jogar RPG. Esse jogo esse entretenimento não é feito só para os outros. Não é feito para estar no bairro nobre, no Alphaville da sua cidade. Não, ele pode estar na calçada da periferia, igual eu joguei muitas vezes. Jogar na esquina da rua sentado de chinelo, bermuda e sem camisa. Com na pracinha. Um xerox, uma revista, um xerox e 3D6 na mão, sem saber como é que funcionavam as coisas. Então, um bando de maluco fazendo pose no e as tiazinhas olhando pra gente com cara feia. Muitos momentos da minha vida, muitos dos melhores momentos da minha vida, da adolescência, da início da juventude ali, foram assim. Então, permitir para que essas pessoas possam se sentir à vontade para viver isso, é o diferencial, é isso que eu acho que a gente tem que fazer para buscar. Mas, galera, a gente já se estendeu pra caralho, porque era pra começar às 21 horas a aventura de Quilombo Zero. Eu já tô aqui no corre-corre por fora ali, falando com os jogadores para se prepararem. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado por aqui. Obrigado, PH. Vou deixar as palavras finais, aquela corriqueira, só fala rapidinho para nós sair, e as palavras finais de vocês. Pode começar, PH. Eu sei que você tá olhando aí. Pode começar. Eu deixo. Fala, gente. Só pegar o Tarquinho, primeiro no 20 contar, autor de RPG, de O Legal da RPG e editor lá na New Order. Ou na Galápagos. Não, na... Você tá trabalhando nas editoras tudo, né? Caralho, não para, é uma máquina. Gratidão. O legado. Comprem o legado, vale a pena. Gratidão, Cueca Turreté, Chipatichan. Até a próxima. E essa próxima siga logo. Vai lá, Lucas. Valeu, galera. A gente se encontra daqui a pouco, porque eu espero vocês lá na nossa livezinha jogando Quilombo Zero. Inclusive, apoiem Quilombo Zero no Catarse, catarse.me/Quilombo Zero. A pré-campanha está aberta, dia 7 de abril. Dia 7 de março, a gente abre a campanha para vocês. Vocês vão gostar do que tem por lá. É isso aí, galera. Muito obrigado, fiquem todos aqui com a gente. A gente vai entrar no intervalozinho só pra gente ajustar as coisas aqui. Tomar um ar, comer alguma coisa e tamo voltando com Dudes, com Paulo Gabriel, com a Dai e o Lucas jogando Quilombo Zero. Então, fica aí, não vai embora não. Um grande beijo, até daqui a pouquinho. Fui!